Michelle Hadley não sabia se seus colegas de trabalho sabiam. Nos 15 meses desde que começara seu último emprego, isso não surgiu. E antes disso, para seu alívio, ninguém na agência que a colocou na empresa perguntou sobre isso também. Quando há uma lacuna no histórico de trabalho, os possíveis empregadores geralmente querem saber o porquê. Uma coisa é dizer a eles que é porque você estava na prisão. Outra coisa é dizer a eles como você acabou lá. Você pode imaginar ir a uma entrevista de emprego, disse Hadley depois do trabalho em uma segunda-feira à noite. Como você fala sobre algo assim? Normalmente ela começa com: bem, eu fui presa injustamente. No verão de 2016, Michelle chegou em casa de um encontro, estacionou em seu tranquilo beco sem saída em Ontário, Califórnia, e encontrou policiais esperando por ela, na entrada de sua garagem. Eles disseram que tinham um mandado para revistar seu telefone, tablet e laptop. Pouco depois de entregar seus dispositivos, Michelle estava algemada, sentada no banco de trás de um carro de polícia sem identificação, a caminho do centro de detenção de Anaheim. Em sua cela, a estudante de pós-graduação de 29 anos estava congelando. Ainda usava o vestido preto curto e sem mangas que usara em seu encontro, mas enquanto tremia e abafava seus soluços, Michelle acreditava que a polícia logo perceberia seu erro. Logo eles veriam que outra pessoa havia cometido uma série de ameaças por e-mail e a ladainha de crimes sexuais sórdidos, dos quais ela havia sido acusada. Um mês antes, e-mails ameaçadores começaram a inundar a caixa de entrada de uma mulher chamada Angela Dias. A recém-casada de 31 anos e esposa grávida do ex-noivo de Michelle, Ian Dias. As mensagens eram instáveis, vingativas e aterrorizantes. 29 de maio. Espero que você esteja morrendo de medo amanhã. Esteja preparada, não durma. Você é um pedaço de merda e espero por Deus que você queime pelo que fez com a gente. 31 de maio. Você não merece nada além de uma vida de tortura solitária. Eu tenho maneiras de machucar você. Não há mais lugar onde você estará segura. 1º de junho. Você pode ser bonita, você pode ser aquela com quem ele se casou, mas você ainda é uma pecadora e deve ser punida. Eu vou garantir que você seja lembrada do seu lugar, à força. 2 de junho. Eu sei que você está saindo do trabalho. Eu observo enquanto você anda. Vamos jogar um jogo. Esses e-mails continuaram por semanas. Todos parecendo ter sido enviados de diferentes endereços de e-mail, mas todos pertencentes a Michelle Hadley. Alguns incluíam fotos de mulheres espancadas com olhos roxos, ou apalpadas por homens mascarados, ou nuas e estranguladas. Na mesma época, alguém foi ao Craigslist, um site de anúncios classificados, procurando por um parceiro de fantasia de estupro, implorando para que homens a atacassem enquanto ela estava passeando com seu cachorro. O usuário que fez a postagem forneceu o endereço de Angela Dias. Mas esses anúncios também pareciam ter sido escritos por Michelle. Em 24 de junho de 2016, Angela ligou para o 911 para relatar que havia sido emboscada em sua garagem por um desses homens que teria lido o anúncio. Mas naquela noite, enquanto Michelle protestava sua inocência no carro dos detetives e depois em uma sala de interrogatório na prisão, ninguém acreditou que ela fosse vítima de uma armação. E também não acreditaram que os e-mails e postagens do Craigslist vinham de endereços falsos, como ela dizia ser. Olá, e bem-vindo de novo a Mistérios Resolvidos. Hoje vamos ao caso de Michelle Hadley, do seu ex-marido e da atual esposa deste. Uma história de amor com muito ódio e com muitas reviravoltas. Então vamos a um novo Mistério Resolvido.
O caso de hoje nos leva a Anaheim. Anaheim é uma cidade localizada ao sul do estado americano da Califórnia, no condado de Orange. Foi fundada em 1857. Atualmente tem mais de 300 mil habitantes. Foi uma das cidades onde surgiu o fast food, e lá se encontra a sede da quarta maior rede do país, a Carl's Jr. É a sede do Parque Disneylândia, o parque da Disney que antecedeu ao Disney World em Orlando. Em 2014, Michelle Hadley morava ali. Michelle nasceu em 20 de dezembro de 1986, em Upland, Califórnia, uma cidade próxima a Anaheim. Michelle era a filha mais velha de pais que eram empresários. Cresceu com uma irmã 3 anos mais nova. Michelle foi criada em um lar rigoroso e conservador e tinha um relacionamento próximo com os pais. Durante sua infância e adolescência, teve uma vida bastante normal. Na escola e na faculdade, os amigos a conheciam como uma pessoa educada e gentil. Michelle também era conhecida por ser muito franca e direta, mas sempre encontrava maneiras de resolver desentendimentos. Diligente desde pequena, ela sempre se certificava de completar todas as tarefas que lhe eram dadas. Durante o ensino médio, manteve um relacionamento com apenas uma pessoa. Embora não tenhamos informações sobre o nome ou o histórico desse rapaz, sabemos que ficaram juntos por muito tempo. Em 2008, decidiram se casar. No entanto, Michelle não percebeu que o casamento não traria a felicidade que ela buscava. Após 4 anos, as coisas começaram a desmoronar. A relação já não era como nos tempos de namoro e eles decidiram se separar. Isso devastou Michelle. Ela acreditou que o amor simplesmente não era para ela. Até 2013, quando conheceu outro homem, Ian Dias. Ian era 9 anos mais velho que Michelle. Os dois se conheceram através de um site de relacionamentos. Com Ian, as coisas pareciam perfeitas para Michelle. Michelle o achou atencioso e doce. Um trabalhador esforçado que morava com a mãe. Ela se sentiu lisonjeada quando Ian disse "Eu te amo" no segundo encontro. Não pareceu estranho para ela. Talvez por ser mais velho e experiente, pensou Michelle. Ele simplesmente sabia o que queria. Ian trabalhava como delegado do Serviço de Marshals dos Estados Unidos, uma agência que trabalha junto ao sistema judiciário, enquanto Michelle trabalhava em uma empresa de marketing. Ian parecia atento às suas necessidades e era muito carinhoso. Essas características atraíram Michelle, e não muito tempo depois, no outono de 2014, eles passaram a viver juntos. Ian lhe propôs casamento e então marcaram a data do casamento. No início, o casamento de Michelle e Ian parecia perfeito, mas com o tempo, Ian se revelou uma pessoa completamente diferente do que Michelle imaginava. Embora Michelle o visse como um homem atencioso e de natureza doce, ele aos poucos se tornou autodepreciativo e abusivo. Isso chocou Michelle, pois ela demorou a perceber essas mudanças. Inicialmente, considerava o comportamento de Ian como uma demonstração de amor. Havia momentos em que ele pedia para ela usar roupas mais reveladoras. No entanto, por ter sido criada em uma família conservadora, Michelle achava esses pedidos desconfortáveis, mas mesmo assim atendia aos desejos de Ian. Quando Ian percebeu que Michelle podia ser facilmente persuadida, começou a fazer pedidos mais provocativos. Ele pediu que ela colocasse um piercing no umbigo. No início, ela hesitou, mas depois concordou. Com o tempo, Ian começou a ultrapassar limites. Ele pediu a Michelle que deixasse o emprego na empresa de marketing, que ela adorava, e aceitasse um trabalho no lugar favorito dele, a Disneyland. A Disneyland não era apenas o local que Ian adorava, também era onde ele havia trabalhado antes de se tornar delegado. Parecia que Ian queria vigiar Michelle de perto e que ela trabalhasse em um lugar onde ele ainda tinha contatos. Seria vantajoso para ele.
Quando apresentou a ideia a Michelle, disse que queria que ela estivesse em mãos mais seguras. Mas, na verdade, isso significava controlar todos os seus passos. Inicialmente, Michelle achou o pedido estranho, mas por amor e para agradar o marido, aceitou. Quando os pedidos começaram a incomodar Michelle, já era tarde demais. Ela percebeu que estava se tornando alguém que não era e tentou conversar com Ian sobre isso. Em vez de ouvir, ele reagiu de forma agressiva e abusiva. Durante esse período conturbado, Michelle e Ian decidiram comprar um apartamento juntos, acreditando ingenuamente que isso ajudaria a melhorar o relacionamento. Cerca de 2 anos após se conhecerem, em 2015, começaram a procurar um apartamento. E finalmente encontraram um, localizado no centro de Anaheim, avaliado em $470 mil. Embora estivesse um pouco acima de suas possibilidades financeiras, decidiram comprá-lo. No entanto, Michelle não sabia que Ian não tinha intenção de pagar sequer um centavo da hipoteca. Ian inventou uma desculpa, dizendo que estava com dificuldades financeiras, mas prometeu pagar no mês seguinte. Michelle então decidiu seguir em frente com o pagamento inicial, que foi cerca de $144 mil em dinheiro. Depois de organizar toda a papelada, parecia que tudo estava resolvido. O relacionamento deles já havia chegado a um impasse. Assim, com a compra do apartamento, as coisas começaram a piorar. Embora ambos os nomes estivessem na escritura, era evidente que Ian queria o apartamento só para ele. Michelle não aceitou, já que era a única pagando a hipoteca. Em um certo momento, enquanto os dois estavam juntos no carro, tiveram uma briga que se tornou violenta. Ian levantou a mão contra Michelle, causando-lhe ferimentos leves. Depois disso, Michelle escreveu um e-mail para sua irmã, contando tudo o que estava acontecendo. Infelizmente, ela nunca enviou a mensagem. No final do verão de 2015, quase 2 meses após a compra do apartamento, Michelle decidiu sair e foi morar com seus pais. No entanto, mesmo tendo deixado Ian no apartamento, ela continuava pagando a hipoteca. De fato, Ian continuava sem pagar as parcelas da hipoteca, o que deixou Michelle furiosa. Naquela época, ela havia deixado seu emprego bem remunerado e ainda trabalhava na Disneyland, um trabalho que odiava e ganhava menos do que estava acostumada. Em vez de ceder à raiva, Michelle educadamente perguntou a Ian sobre os pagamentos da hipoteca. No entanto, ele simplesmente ignorou seus e-mails, ligações e mensagens de texto. Isso levou Michelle ao limite. Ela decidiu confrontá-lo diretamente. Ian, então, afirmou que nunca teve a intenção de pagar a hipoteca. Michelle ficou furiosa com isso. Olhando para a situação em que estava, ela não sabia o que fazer. Enviou um e-mail a Ian com palavras fortes, dizendo que as coisas não ficariam boas para ele se continuasse com aquele comportamento. Esse e-mail deixou Ian furioso, e ele entrou com um pedido de ordem de restrição contra Michelle. No entanto, ele nunca recebeu total apoio da polícia, já que também era culpado na situação. Michelle soube do pedido de ordem de restrição de Ian e rapidamente contra-argumentou, destacando que ele nunca pagou a hipoteca do apartamento, embora fosse comprado em nome dos dois. Eventualmente, os dois decidiram contratar advogados especializados em propriedades e resolveram a questão de forma definitiva. Quando a decisão foi proferida, o juiz ficou do lado de Michelle. Ian foi obrigado a pagar o restante da hipoteca e, caso não cumprisse, teria que arcar com uma penalidade adicional. A decisão, obviamente, incomodou Ian, mas ele não teve escolha a não ser cumprir a ordem judicial. Demorou 1 ano inteiro para que essa confusão fosse resolvida. Em 2016, os dois se separaram de vez. Michelle finalmente estava livre desse relacionamento tóxico. Enquanto Michelle começava um novo capítulo em sua vida,
Ian ainda estava amargurado. Ele continuava morando no apartamento e pagando a hipoteca. Toda a situação do apartamento afetou Ian profundamente. Tentando reorganizar sua vida, ele voltou a usar aplicativos de namoro. Foi assim que Ian conheceu a mulher que acreditava ser sua parceira ideal, Angela Connell. Angela nasceu em 1985, sendo de Phoenix, no Arizona. Angela estudou em uma escola católica e, em 2006, formou-se na Universidade Estadual do Arizona. Quando Ian conheceu Angela, em janeiro de 2016, os dois sentiram uma conexão instantânea. Em menos de um mês, Ian a pediu em casamento, e logo Angela se mudou para o apartamento de Ian. Parecia que Angela e Ian estavam destinados a ficar juntos. Em maio de 2016, Angela anunciou que estava grávida de gêmeos. Ian ficou eufórico com a notícia. Tudo parecia estar se encaixando para os futuros pais. Até que um e-mail anônimo começou a causar problemas. Angela recebeu um e-mail ameaçador que dizia: "Você não é a pessoa certa para Ian." Essa mensagem deixou Angela surpresa, e ela cogitou que poderia ser de seu ex. Antes de se casar com Ian, Angela teve um breve relacionamento com um homem chamado Jason Rayburn. No entanto, o relacionamento não terminou bem. Naturalmente, Angela pensou nele assim que recebeu a mensagem anônima. Mas havia algo que não fazia sentido. Quando Angela terminou com Jason, certificou-se de cortar todo o contato com ele. Então era impossível que ele soubesse sobre seu novo relacionamento. Algo não se encaixava. Enquanto isso, Ian e Angela continuavam morando no apartamento comprado por Michelle. Um dia, enquanto conversava com Angela, Ian mencionou os problemas com o apartamento. Foi então que Angela percebeu que talvez Michelle fosse a autora do e-mail anônimo. Logo, Angela começou a receber mais e-mails de 6 contas diferentes. Todas traziam a mesma mensagem, mas com palavras diferentes. Curiosa para descobrir quem era o remetente, Angela respondeu a um dos e-mails perguntando a identidade do autor. Para sua surpresa, recebeu uma resposta dizendo que era Michelle Hadley. Angela pediu que parasse de entrar em contato com ela, mas os e-mails não cessaram. As mensagens seguintes começaram a deixar Angela ameaçada e preocupada com sua segurança. Depois de ler essas mensagens, Angela não quis arriscar e correu para entrar com um pedido de ordem de restrição contra Michelle. Isso aconteceu em 1º de junho de 2016. Em seu depoimento, Angela mencionou que o e-mail que havia recebido de Michelle a fez sentir muito medo e ansiedade. Ela contou aos policiais que estava com medo de sair de casa por causa das ameaças nos e-mails que Michelle havia enviado. Ela também acrescentou que temia ser atacada e morta caso saísse de casa. Diante da gravidade da situação, o tribunal imediatamente concedeu uma ordem de restrição contra Michelle. Isso aconteceu no mesmo mês que Angela fez o pedido, em junho de 2016, quando Michelle parecia ter superado seu relacionamento anterior. Certo dia, naquele mesmo mês, Michelle saiu à noite e estava voltando para casa. Mas ao entrar em sua garagem, foi surpreendida por uma equipe de policiais. Michelle ficou perplexa, mas sem resistir. Aceitou a acusação de violação da ordem de restrição e foi levada para interrogatório. Durante o interrogatório, perguntaram a Michelle se ela conhecia Angela e sobre a série de ameaças por e-mail. Ela respondeu que, de fato, nunca havia ouvido falar de Angela e que não tinha ideia sobre os e-mails mencionados pelos policiais. Michelle explicou que estava sendo incriminada, pois uma semana antes havia recebido um alerta do Google informando que sua conta de e-mail havia sido desativada. No mesmo dia, recebeu outro alerta da Microsoft, dizendo que seu e-mail principal estava sendo usado como endereço de recuperação para várias outras contas de e-mail que ela nunca havia criado. Isso a preocupou, e ela entrou em contato com o Departamento de Polícia de Anaheim
para relatar o problema. Michelle acreditava que era seu ex-marido quem estava tentando se passar por ela. No entanto, apesar de seus esforços, ninguém deu ouvidos a ela. Por outro lado, os policiais acharam que Michelle estava mentindo e não levaram suas palavras em consideração. O que Michelle não sabia era que isso era apenas o começo. Aqui é onde as coisas começaram a ficar ainda mais complicadas. Com Michelle enfrentando uma ordem de restrição, seria natural pensar que a situação estava resolvida. Mas não estava. Pouco tempo depois, Angela começou a receber respostas a um anúncio no Craigslist, que ela nunca havia publicado. Esses anúncios continham detalhes sobre uma fantasia de coerção sexual. Chocada, Angela percebeu que alguém havia criado uma conta em seu nome. O estranho era que, quem quer que fosse, tinha informações precisas sobre ela, incluindo seu número de telefone, endereço completo do apartamento e até a raça do cachorro que ela tinha. Mas ninguém, além de Ian e Michelle, saberia o endereço completo do apartamento, e ela concluiu que não poderia ter sido Ian. Refletindo sobre o caso, Angela começou a sentir um medo profundo. Ela nem queria sair de casa, pois sabia que quem quer que fosse, sabia onde ela morava. Ela se sentia constantemente vigiada, e o desconhecido responsável por isso a deixava inquieta. Dias depois do anúncio no Craigslist, em 24 de junho de 2016, Angela ligou para a polícia novamente. Dessa vez não era por causa do anúncio, mas porque havia sido atacada. Seu pescoço estava machucado, suas roupas haviam sido rasgadas e sua cabeça tinha sido batida contra a parede. Ainda assim, Angela encontrou forças para ligar para a emergência policial. A polícia perguntou a Angela se ela reconhecia quem a havia atacado, e Angela respondeu que era Michelle. Dessa vez, os policiais garantiram que Michelle fosse presa. Eles acharam que uma ordem de restrição não era suficiente para impedir Michelle de machucar Angela. Michelle foi presa. Enquanto estava na prisão, conseguiu enviar uma mensagem para seus pais sobre sua prisão. Vindo de uma família conservadora, seus pais fizeram tudo o que podiam para lidar com a situação. A fiança de Michelle foi fixada em $10.000 e, como seus pais eram empresários de sucesso, conseguiram pagar rapidamente. Depois que Michelle foi solta, Angela voltou a receber e-mails ameaçadores. Não poderia ter sido Michelle, certo? A parte interessante era que os e-mails enviados a Angela realmente vinham do endereço de e-mail pessoal de Michelle. Pouco tempo depois do ataque a Angela, em 13 de julho, ela contatou o 911 novamente. Dessa vez, porque viu um homem parado do lado de fora de seu apartamento. Quando a polícia chegou e conversou com o estranho, ele disse que estava respondendo ao mesmo anúncio sexualmente explícito no Craigslist, publicado em nome de Angela Dias. Curiosos para saber quem havia postado o anúncio, os policiais rastrearam a origem da conta. Ela levava diretamente a Michelle novamente. Será que Michelle realmente mentiu sobre tudo isso para os policiais? Ou seria outra pessoa usando o nome dela? No dia seguinte, em 14 de julho, a polícia prendeu Michelle novamente e, dessa vez, fixaram sua fiança em $1 milhão. Seus pais não podiam pagar uma quantia tão alta. Michelle negou veementemente ter enviado os e-mails ou criado os anúncios no Craigslist. Seus pais acreditaram nela, pois sabiam que ela não era o tipo de pessoa que enviaria ameaças a alguém. Eles decidiram contratar um advogado, pois temiam que quem estivesse fazendo isso continuasse a incriminar sua filha. Enquanto Michelle estava presa pela segunda vez, as ameaças e e-mails dirigidos a Angela cessaram. 3 meses se passaram e tudo parecia calmo para Angela. Enquanto isso, os pais de Michelle tentavam ao máximo descobrir quem era a pessoa anônima que estava se passando por Michelle. Para chegar ao fundo da questão, eles precisavam saber quem tinha acesso às informações de Michelle.
Eles analisaram dados escolares, registros hospitalares e outros documentos para encontrar possíveis falhas. Foi aí que encontraram uma evidência crucial. Michelle havia sido hospitalizada em junho, e os primeiros e-mails foram enviados no mesmo dia de sua hospitalização. Ela não poderia ter enviado aqueles e-mails pessoalmente. Essa informação deu esperança aos pais de Michelle. O pai de Michelle também baixou vários softwares para rastrear os endereços IP dos e-mails enviados, já que eram endereços criptografados. Um dia, os pais de Michelle receberam uma ligação surpreendente. Lhes informaram que alguém estava pagando a fiança de Michelle. Quem estaria disposto a pagar $1 milhão por sua liberdade? Descobriu-se que a pessoa que pagou a fiança de Michelle foi ninguém menos que Ian. No dia 30 de setembro de 2016, Ian foi até os policiais e apresentou a fiança de $1 milhão para a liberação de Michelle. Michelle e sua família ficaram incrédulos. Como Ian conseguiu essa quantia em dinheiro? Não foi explicado. Por que ele pagaria a fiança dela? Será que ele, de repente, se arrependeu de tê-la tratado mal? Ou havia algo mais por trás dessa história? Após ser liberada, Michelle e sua família, obviamente, queriam respostas para essas perguntas. Surpreendentemente, Ian então revelou a verdade. Ian afirmou que Angela havia incriminado Michelle pelos e-mails ameaçadores. Angela estava enviando os e-mails para si mesma, por meio de endereços de e-mail proxy que criou usando o nome de Michelle. Angela foi além e publicou anúncios no Craigslist que se acreditava terem sido feitos por Michelle. Nos anúncios, os detalhes fornecidos só poderiam ser conhecidos por Ian e Angela. Além disso, no dia 24 de junho de 2016, quando foi encontrada em sua garagem toda machucada, foi a própria Angela quem infligiu os ferimentos em si mesma. Ian encontrou as imagens das câmeras de segurança para provar isso. Ian revelou que essa não era a única mentira de Angela. Ela, de fato, tinha um histórico de inventar histórias. Ian descobriu que Angela mentia desde o primeiro dia em que se conheceram. Ela até mentiu sobre estar grávida. Ian encontrou evidências de que Angela comprou um ultrassom de gêmeos no Etsy por $7,50. Ela também comprou um teste de gravidez positivo para sustentar sua mentira. Mas por que Angela queria arruinar a vida de Michelle? Tudo começou em 2015, quando Ian e Angela se conheceram. Naquela época, Ian costumava falar sobre Michelle e o incidente do condomínio. Foi então que Angela ficou curiosa sobre Michelle e começou a investigar seu passado. Enquanto fazia isso, Angela descobriu que Michelle vinha de uma família rica e de boa reputação. Essa informação fez Angela ver Michelle como um prêmio. Por outro lado, Ian queria se vingar por causa do incidente no condomínio. O incidente deixou reminiscências em Ian, que ficou furioso por ter que pagar a hipoteca após o contraprocesso de Michelle. Assim, os dois planejaram arruinar Michelle. Ian forneceu a Angela o endereço de e-mail de Michelle, e os dois tramaram para incriminá-la e fazê-la ser presa. Para ocultar o plano maligno, Angela e Ian criaram diferentes endereços de e-mail para se comunicarem. Eles criaram 6 contas diferentes no nome de Michelle, usando VPNs. Lembra quando Michelle falou aos policiais sobre os alertas do Google de endereços de e-mail que ela nunca havia criado? Pois era Angela o tempo todo. Quando conseguiu a ordem de restrição, Angela não ficou satisfeita, porque queria que Michelle desaparecesse de vez. Foi aí que Angela elaborou um plano ainda mais cruel. Ela criou um perfil falso no Craigslist usando a identidade de Michelle para publicar um anúncio em que convidava homens à sua própria casa para fantasias de coerção sexual. No entanto, as inconsistências no cenário planejado por Ian e Angela fizeram Ian confessar tudo sobre sua esposa, incriminando-a no processo. Aparentemente, Ian não sabia até onde Angela levaria as coisas.
Com tudo exposto, a polícia obteve um mandado de busca para todos os dispositivos de Angela. Ao examinar os pertences de Angela, descobriram que todas as afirmações de Ian eram verdadeiras. Encontraram um total de 21 e-mails ameaçadores, sendo que a maioria foi enviada do condomínio de Angela e Ian. Ao rastrear a localização dos outros e-mails que supostamente foram enviados a Angela, descobriram que alguns foram enviados do estado de Arizona. Ao investigar mais profundamente, perceberam que, na época, Angela havia viajado ao Arizona para visitar seu pai. Após essas descobertas chocantes, os investigadores começaram a investigar o passado de Angela. Foi então que descobriram que essa não era a primeira vez que Angela cometia tal ato. Em 2013, Angela cometeu crimes semelhantes, enquanto namorava Jason Rayburn, um policial rodoviário da Califórnia. Durante o relacionamento, Angela afirmou ser advogada e disse ter sido diagnosticada com câncer do colo do útero. No entanto, com o tempo, as informações sobre o diagnóstico e sua carreira começaram a não fazer sentido. Isso deixou Jason desconfiado e ele começou a investigar. Surpreendido, Jason descobriu que Angela havia fingido tanto o câncer quanto a carreira. Obviamente, isso encerrou o relacionamento com Jason. Em 6 de janeiro de 2019, quase 3 anos após a verdade vir à tona, Angela foi detida por seus crimes. O escritório do promotor do condado de Orange garantiu que o nome de Michelle fosse limpo. 3 dias depois, o histórico de Michelle, que continha acusações de ameaça à vida e agressão, foi finalmente limpo. A experiência mais traumática da minha vida, e estou feliz que finalmente acabou, disse Michelle. Angela se declarou culpada de 10 crimes, incluindo prisão ilegal e perjúrio. Recebeu uma sentença de 5 anos de prisão. Michelle ainda se lembra da condenação injusta e do tempo que passou presa. Quando foi presa, precisou abandonar suas aulas de MBA e perdeu o emprego. Eu acho que, no que diz respeito ao meu círculo próximo, não será difícil reconstruir minha reputação. Espero que isso cresça a partir daí, disse Michelle. Agora, com todas as acusações retiradas, Michelle começou a reconstruir sua vida. Ela finalmente concluiu o MBA e conseguiu um bom emprego em marketing no setor de cosméticos. Michelle se mudou para Nova York para morar com sua irmã e nunca esteve tão bem. Ian, por outro lado, se separou de Angela e depois vendeu o condomínio por $500 mil. Mas em 2021, Ian foi acusado de vários crimes por planejar e executar o esquema para incriminar Michelle. Além de receber uma sentença de 5 anos de prisão, foi acusado de perjúrio, cyberstalking e conspiração para cometer cyberstalking. Se os investigadores e policiais tivessem analisado a situação mais de perto desde o início, talvez isso não tivesse chegado tão longe. O que você acha deste caso? O que poderia estar passando pelas mentes de Angela e Ian quando planejaram isso? Você acha que Michelle foi plenamente justificada no final? Deixe-nos saber suas opiniões na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais histórias fascinantes de crimes reais. Obrigado por assistir e até o próximo Mistério Resolvido.